E uma loja no centro da cidade foi indiciada pela Delegacia Especializada de Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo. O motivo é que o prédio onde o estabelecimento funciona é tombado como patrimônio histórico, mas durante uma reforma, a estrutura da fachada foi modificada sem autorização dos órgãos competentes. A loja fica na Avenida Eduardo Ribeiro, centro histórico de Manaus. E no fim do ano passado, teve a fachada reformada. A principal diferença é que as marquises foram retiradas, aquelas estruturas metálicas centenárias que servem de cobertura. E o problema é que o prédio é tombado como patrimônio histórico cultural. E essa reforma precisaria de autorização dos órgãos competentes. Pela parte do Implurb, constatamos que foram dadas meramente uma entrada, na solicitação para fazer essa retirada, a manutenção da marquise, só que o procedimento não foi concluído. E para fazer a retirada tem todo um cuidado, que deve ser tomado. Tem que ser concluído o procedimento, tem que ser feito por técnicos especialistas, Tem que ser feita a manutenção da marquise dentro de caixas, o transporte dela tem que ser feito de maneira adequada, tem que ser feita a restauração da maneira adequada, e nada disso, pelo que a gente observou, foi seguido, A empresa, a arquiteta e a engenheira responsável foram indiciadas e ouvidas pela polícia. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a reforma pulou algumas etapas. Eles pularam, eles alegam apresentar documentações falando que conseguiram uma autorização provisória do IPHAN, só que eu entendo que ela, por si só, não tem um condão de autorizar essa retirada, tem que seguir também os procedimentos junto ao Implurb, Esse procedimento do Implurb não foram seguidos, então decidimos concluir o inquérito policial, indiciando tanto a engenheira quanto a arquiteta e mais a representante legal da Marise. As estruturas devem ser recolocadas nos seus devidos locais. Em nota, a loja Marisa informou que não foi notificada oficialmente sobre o inquérito policial e que segue trabalhando para restaurar a marquise, contribuindo então para a preservação do patrimônio histórico da cidade. E as duas casas mais antigas de Manaus estão passando por reforma. Elas fazem parte do patrimônio histórico da cidade e, por isso, membros do Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural realizaram na tarde de ontem uma visita técnica para acompanhar o andamento das obras. O centro histórico é o cartão de visitas de uma cidade. É através dele que o legado do local é contado. Manaus tem imóveis que mostram o passado luxuoso que veio direto da Europa. Prédios que encantam. Eles foram construídos antes e depois do período áureo da borracha. Alguns já foram restaurados. Outros continuam em completo estado de abandono. Muitos servindo de moradia para sem-tetos e até para consumo de drogas. De acordo com um levantamento feito pelo Implurb, existem em Manaus cerca de 1.656 imóveis considerados unidades históricas. Essas duas casas que estão sendo revitalizadas ficam aqui na rua Bernardo Ramos, no centro da cidade, bem próximo ao Paço da Liberdade. Segundo o IPHAN, são as duas casas mais antigas do centro histórico. Datam de 1814. São dois ícones da arquitetura colonial, que são poucas unidades que nós temos aqui hoje. Hoje o repertório é muito eclético, do período eclético. E são casinhas importantes que contam a história da ocupação dessa área, tem a questão do potencial arqueológico da área também. Então tudo está vinculado à questão do patrimônio cultural, A placa revela o valor da obra, R$ 540 mil. Dinheiro que veio direto do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico. Nesta quarta-feira, os órgãos envolvidos na reforma realizaram uma visita técnica no local. A ideia é que essas duas casas, de muro germinado, passem por uma licitação pública para que sejam explorados, como restaurante, bar ou até mesmo loja de artesanato. A gente vai fazer um edital público de ideias, onde a gente vai chamar a sociedade civil para poder propor usos, desde que sejam resguardados a parte histórica do bem e que possam exemplificar o quão importante é para a cidade esses imóveis. As duas casas já passaram pela restauração e agora estão na fase de reforma. Assim como outras casas no centro histórico que estão à venda, os novos proprietários podem mudar o que quiserem dentro do imóvel, mas a fachada
precisa ficar intacta. O primeiro passo é a análise, de fato, daquilo que você gostaria de alterar. Você fazer uma consulta para o IPHAN, que tipo de imóvel é esse, que tipo de intervenção você pode fazer. A partir disso, normalmente é permitida uma intervenção interna, preservando-se a parte externa, suas características originais. Então, cada caso é um caso. A empresa que venceu a licitação para fazer a revitalização sabia que ia encontrar uma arquitetura diferente. Uma casa de 1819, com certeza, tem muitas surpresas, né, espalhadas por aí. O tipo de material é um deles, né, César? Com certeza. O tipo de material é um deles. Essa estrutura aqui, ela é de taipa, né? Só que nós podemos ter, dependendo da interferência que nós viemos a fazer nela, algumas surpresas. Podemos encontrar algumas pedras maiores, tipo pedra tipo jacaré, entendeu? Depende muito de onde nós vamos interferir. As surpresas são várias. Então, é sempre um aprendizado. Aliás, mesmo com a reforma, partes da parede e da construção vão ficar à mostra nas duas casas. Agora, um outro material encontrado aqui dentro dessa casa foram esses ladrilhos aqui, né, César, que foram replicados, na verdade, já estão aqui em Manaus, bem semelhantes a esse. Bem semelhantes a esse, com a mesma paginação, e vão estar sendo aplicados aqui em alguns pontos do piso, porque boa parte dele também tem estrutura de madeira, mas é idêntico ao original, é o idêntico ao que foi aplicado aqui na época da sua construção. A reforma das casas 77 e 69 devem terminar em 120 dias.